Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo onde nós vamos tratar sobre o tema da iniciação à vida cristã. E hoje vamos adentrar um pouco mais no contexto do catecumenato e vivenciar um pouco mais também a nossa iniciação à vida cristã. Por mais que nós já tenhamos feito a nossa catequese, já fomos confirmados a nossa fé, participamos de algum movimento pastoral, mas é bom vivenciar sempre esta mistagogia, mergulhar cada vez mais no mistério de Deus. Vamos lá então? Com o fim da era apostólica, por volta mais ou menos de 98 depois de Cristo, inicia-se um processo de preparação das pessoas à conversão ao cristianismo, com um esquema próprio de introdução. Nós chamamos esse esquema de Didaqué, a doutrina dos apóstolos, uma pequena catequese que orientava as pessoas que solicitavam a ingressar na comunidade cristã. A Didaqué é uma síntese de várias fontes que relatam as tradições das primeiras comunidades cristãs do primeiro século. Já no século II, a transmissão da fé ela se dá pelo catecumenato, um pouco mais institucionalizado, que se estruturava em 4 tempos. Primeiro, o pré-catecumenato, ou seja, é o primeiro anúncio, o querigma, o conhecer o Cristo, o conhecer um pouco mais da fé. O segundo tempo é o catecumenato. Podemos dizer que é a instrução, a catequese mais profunda, ao mergulhar ainda mais no Cristo. Então é a catequese mais profunda, um tempo um pouco mais longo. Depois nós temos o tempo da iluminação e da purificação, que acontecia no tempo quaresmal, no tempo da Páscoa. E depois nós temos a mistagogia, que é o pós receber o sacramento, dar continuidade à fé, dar continuidade à permanência na vida da comunidade. Este processo, lá no segundo século, do qual recebe o nome de catecumenato, na verdade é um conjunto de pregações, que podemos chamar de primeiro anúncio. Práticas litúrgicas, rituais, ensino, exercícios de vida cristã, com acompanhamento pessoal. Aí entra a pessoa chamada introdutor, ou os introdutores, para uma verdadeira conversão. É aquela pessoa que tem um bom testemunho na comunidade, tem uma vida de comunidade, tem uma vivência de fé muito profunda, então ela vai acompanhar esse candidato à vivência do catecumenato. São os introdutores. E só que a partir dos séculos, com o passar do tempo, entre os séculos 5 e 6, há um desaparecimento do catecumenato, do qual permaneceu somente o ensino e a instrução, com o nome próprio de catequese, que era dirigida, aliás, às crianças, aos adolescentes, aos jovens. Antes do século V e século VI, há vários relatos sobre esse processo do catecumenato, esse processo importante de inserção da vida da pessoa na vida do Cristo e na vida da comunidade. Nós temos lá no ano 140 depois de Cristo, pastor de Hermas, que retrata muito bem a questão do catecumenato. No ano 180 depois de Cristo, nós temos em Alexandria, no Egito, uma escola para a formação dos catecúmenos. Santo Hipólito, que comenta sobre o catecumenato, Temos nas igrejas primitivas, as catequeses eram mais mistagógicas e aconteciam a partir das celebrações. E nas comunidades primitivas, nas primeiras comunidades, nesta realidade, há algo muito importante. O catequista, ele não se coloca no centro, ele não é o centro da cena, ele se coloca ao lado.
pois o centro sempre está o altar, quando a catequese acontecia na igreja. Então, o altar é o centro. Os catequizandos ficavam com os olhos fixos no altar, ou seja, não perdiam de vista o Cristo, Mestre e Senhor. O altar representa verdadeiramente o próprio Cristo. Este é um tempo de muita provação. O tempo das primeiras comunidades é um tempo de muita provação. Vivenciar a sua fé nesta época era realmente algo que brotava de dentro, era algo que era desejado, porque do ano 64 até 313 depois de Cristo, muitos cristãos foram martirizados. Foi um tempo de muita provação, um tempo de muita perseguição, ou seja, assumir a fé implicava muitas vezes dar a sua vida em defesa da fé. Então, ser cristão é algo que gerava uma doação muito profunda. No ano de 215, com Hipólito de Roma, o catecumenato começa a ser organizado por etapas, com uma metodologia mais elaborada. E segundo Hipólito de Roma, o catecumenato ele consiste numa preparação remota para o batismo no período de 3 anos. Então, nesse tempo de preparação, o candidato ele participava como ouvinte na missa e ficava somente até a liturgia da palavra. Depois, quando começava o rito da Eucaristia, eles eram despedidos da igreja, né? Eles eram convidados a se retirar. Poderíamos ter ver aí um contexto um quanto tanto negativo, mas na verdade não é. Ou seja, aquilo tinha um significado muito importante para a pessoa que queria ser cristão. Ele desejava participar daquele momento. Então era um momento muito profundo também. Participava até a palavra, depois se retirava. E somente após o batismo podiam participar plenamente da Eucaristia, porque tinham convicção da sua fé. Uma época como a de hoje, em que ser cristão era por opção, decisão, não por tradição. Ou seja, era uma decisão minha, era uma opção minha, né, fazer parte desta comunidade de fé. E ao longo da caminhada, o catecumenato vai se tornando um processo regular, sistemático, nas primeiras comunidades cristãs. E no auge da sua organização, o catecumenato ele se desdobra em 4 tempos, caracterizado como um processo de acolhimento dos grandes mistérios da vida. 4 tempos composto por 3 etapas: admissão, eleição e celebração dos sacramentos. Vamos lá ao primeiro tempo. Esse é o momento de despertar o ser cristão no candidato, e nós denominamos isso como querigma. É o primeiro anúncio. Então, o primeiro tempo, né, que seria apresentar o Cristo, nós chamamos de querigma. E nesse primeiro tempo, nós temos a primeira etapa, que é o rito de admissão dos candidatos ao catecumenato. Seria o momento da entrada, da acolhida dessa pessoa que deseja viver a sua fé. O segundo tempo é intensa formação que pode durar 3 anos ou mais, ou muito mais. O objetivo desse segundo tempo é amadurecer e possibilitar uma verdadeira conversão. A pessoa era considerada membro da comunidade e poderia participar do culto até o rito da palavra. Nesse segundo tempo, nós temos a segunda etapa, que é a preparação para os sacramentos, que nós chamamos de eleição. Nós temos também o terceiro tempo, que acontece no tempo quaresmal. É um período de intensa preparação ao sacramento do batismo, à confirmação, à Eucaristia, que era dividido em 4 fases: bíblica, o creio,
o Pai Nosso e a celebração sacramental. O banho batismal, aliás, o banho batismal e a unção com o óleo santo, que é a confirmação. E nesse terceiro tempo nós temos a terceira etapa, que é a celebração dos sacramentos de iniciação, que acontecem na vigília pascal, no sábado santo. É nesse momento que eles recebiam os sacramentos, e se integravam inteiramente na vida da comunidade. O quarto tempo está estruturado em 2 fases. Semana intensiva de catequese sobre os sacramentos, uma catequese mistagógica que iniciava no domingo de Páscoa, que era um mergulhar ainda mais no significado dos sacramentos que eu recebi. O batismo, a confirmação, a Eucaristia, o que isso significa para a minha vida como cristão? Que relação tem tudo isso com a minha fé e como isto me alimenta? A segunda fase iniciava no sábado após o domingo de Páscoa, onde os neófitos, os recém-batizados, são integrados à comunidade e podem participar da Eucaristia, segunda parte da Santa Missa naquela época. Então eles poderiam participar já, vivenciar todos os mistérios ali da celebração eucarística. E os tempos são assim organizados, para nós entendermos um pouco melhor. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Tá certo? Primeiro tempo é o pré-catecumenato, o anúncio para despertar o processo de conversão, a aceitação e a adesão a Jesus. É muito importante o pré-catecumenato, porque às vezes as pessoas iniciam a catequese sem conhecer o Cristo. Então, naquela época, nas primeiras comunidades cristãs, tinha essa preocupação. Primeiro, conhece o Cristo. Vivencia ele na sua vida. Depois vão dar um próximo passo, que nós chamamos de catecumenato. Então, o pré-catecumenato é o querigma, é o primeiro anúncio. Conhecer o Cristo, conhecer a sua fé. O segundo passo é o catecumenato, é o aprofundamento da fé, é a catequese. É hora de estudar, de mergulhar neste mistério, que pode durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo da vivência da pessoa. Depois desse segundo tempo, que é o catecumenato, nós temos o terceiro, que é a iluminação ou purificação, preparação para os sacramentos, momento de intensa oração, momento de vamos dizer, de uma introspecção, de um olhar, dentro do mistério, mas olhar para si, para que realmente entenda o que significa os sacramentos na sua vida. Esse aprofundamento, essa preparação para receber os sacramentos, no sábado santo. Nós temos depois o quarto tempo, que é a mistagogia, é a compreensão espiritual, é a compreensão da nossa missão, da nossa atuação na vida da comunidade. Então é preciso compreender isso, que nós precisamos conhecer primeiramente o Cristo, receber esse primeiro anúncio, depois me aprofundar na minha fé, depois me preparar para receber os sacramentos e depois viver, testemunhar na minha vida de comunidade. O catecumenato, ele é um processo educativo cristão, demarcado em tempos e etapas, que possibilita para os que buscam a fé se inserirem a uma comunidade eclesial, por meio da vivência sacramental ou regeneração sacramental. Então, esse contexto sacramental nós vamos trabalhar no próximo vídeo. Então, você possa ver, rever esse vídeo, se necessário, para poder compreender as etapas, ali todo o processo do pré-catecumenato, do catecumenato, da purificação, iluminação e mistagogia, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos adentrar um pouco mais nesse contexto do catecumenato. Então a você um forte abraço, um beijo no seu coração e fiquem todos com Deus.